Gênesis capítulo 35. Aqui vemos o retorno de Jacó a Betel. Depois, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Isto confirma o princípio em que temos insistido. Quando há fracasso ou decadência, o Senhor chama outra vez a alma a si. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2 versículo 5. Este é o princípio de restauração. A alma tem que ser reconduzida ao ponto mais elevado, deve ser restaurada ao padrão divino. O Senhor não diz: lembra-te de onde estás, não, mas lembra-te da posição elevada de onde caíste. Só assim se pode aprender até que ponto tem chegado a decadência, e como se devem retroceder os passos. Ora, é quando somos assim restaurados ao padrão elevado e santo de Deus que podemos compreender a gravidade do mal do nosso estado de decadência. Que tremendo pecado moral tinha caído sobre a família de Jacó, sem ser julgado por ele, até que a sua alma foi despertada pela chamada para subir a Betel. Siquém não era o lugar para detectar todo este mal. A atmosfera desse lugar estava impregnada demais com elementos impuros para permitir à alma discernir com algum grau de precisão e clareza o verdadeiro caráter do mal. Porém, logo que a chamada para Betel foi ouvida por Jacó, então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. A própria alusão à casa de Deus tocou uma corda na alma do patriarca, e levou-o, num abrir e fechar de olhos, por sobre a história de 20 anos cheios de acontecimentos. Havia sido em Betel que ele aprenderá o que Deus era, e não em Siquém. Por isso ele tem que ir outra vez a Betel, e fazer ali um altar sobre uma base inteiramente diferente, e debaixo de um nome totalmente diferente, do seu altar em Siquém. Este estava ligado com muita impureza e idolatria. Jacó podia falar de Deus, o Deus de Israel, ao mesmo tempo que estava rodeado por muitas coisas inteiramente incompatíveis com a santidade da casa de Deus. É importante estarmos certos quanto a este ponto. Nada nos pode manter num estado de separação do mal, firme e inteligente, senão o reconhecimento do que é a casa de Deus, e o que se torna essa casa. Se eu confiar em Deus somente no tocante ao que me diz respeito, não terei um conhecimento claro, pleno, divino, e de tudo quanto resulta do reconhecimento devido à relação de Deus com a sua casa. Alguns consideram um caso sem importância misturarem-se com coisas impuras no culto de Deus, desde que eles próprios sejam sinceros e verdadeiros de coração. Por outras palavras, pensam que podem adorar a Deus em Siquém, e que um altar chamado Deus, o Deus de Israel, é tão elevado, tanto quanto o segundo Deus, como um altar com o nome de Betel. Isto é evidentemente um erro. O crente espiritual detectará imediatamente a grande diferença moral entre a condição de Jacó em Siquém e a sua condição em Betel, e a mesma diferença existe entre os dois altares. As nossas ideias quanto à adoração a Deus devem necessariamente ser afetadas pela nossa condição espiritual, e a nossa adoração será baixa e formal ou elevada e compreensível justamente na proporção do conhecimento que tivermos do seu caráter e parentesco. Ora, o nome do nosso altar e o caráter da nossa adoração expressam a mesma ideia. O culto em Betel é mais elevado do que o culto a Deus, o Deus de Israel. Por esta simples razão, que dá uma ideia mais elevada de Deus, dá uma ideia mais elevada a falar dele como Deus da sua casa, do que como o Deus de um indivíduo solitário. De certo que há graça na expressão do título Deus, o Deus de Israel, e a alma não pode deixar de sentir-se feliz por considerar o caráter de Deus, ligando graciosamente a si cada pedra da sua casa, e cada membro do corpo individualmente. Cada pedra no edifício de Deus é uma pedra viva, está ligada com a pedra viva, e tem comunhão com o Deus vivo, pelo poder do Espírito de vida. Porém, embora tudo isto seja verdadeiro, Deus é o Deus de sua casa, e quando podemos, por meio de uma inteligência espiritual engrandecida, considerá-lo como tal, o nosso culto toma um caráter mais elevado do que aquele que resulta meramente de conhecermos o que ele é para nós, individualmente. Contudo, há outra coisa a notar no regresso de Jacó a Betel. Ele é convidado a edificar um altar ao Deus que lhe apareceu, quando fugia diante da face de seu irmão. E assim lembrado do dia da sua angústia. É bom, por vezes, que as nossas mentes sejam levadas desta maneira ao ponto em que na nossa história nos achamos lançados ao degrau mais baixo da escala.
Deste modo Saul foi reconduzido ao tempo em que era pequeno aos seus olhos. É este o ponto de partida para todos nós. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos. 1 Samuel 15 versículo 17, é um ponto de que necessitamos de ser lembrados muitas vezes. E então que o coração descansa realmente em Deus. Depois começamos a sentir que somos alguma coisa, e o Senhor é obrigado a ensinar-nos outra vez a nossa própria inutilidade. Quando se entra no princípio ao serviço ou se é chamado a dar testemunho, que sensação se tem então de fraqueza pessoal e incapacidade? E, como consequência, que dependência de Deus, que apelos sinceros e fervorosos lhe são então feitos por auxílio e poder. Mais tarde começamos a pensar que, por termos estado tanto tempo ao serviço, podemos desempenhar bem o nosso cargo sós, pelo menos já não existe a mesma sensação de fraqueza, ou a mesma dependência simples em Deus, e então o nosso ministério torna-se pobre, fraco, petulante, uma coisa faladora, sem unção ou poder, uma coisa que resulta não da operação exaustiva do Espírito mas das nossas próprias mentes desgraçadas. Desde os versículos 9 a 15 Deus renova as suas promessas a Jacó e confirma o seu novo nome de príncipe, em vez de suplantador, e Jacó chama outra vez o nome daquele lugar Betel. Finalizamos com o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. No versículo 18 temos um exemplo interessante da diferença entre o juízo da fé e o juízo da natureza. Esta olha para as coisas através das névoas escuras que a rodeiam, aquela olha para elas à luz da presença e dos desígnios de Deus. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. A natureza chamou filho da minha dor, mas a fé chamou filho da minha destra, assim é sempre. A diferença entre os pensamentos da natureza e os da fé deve ser sempre grande, na verdade, e devemos desejar sempre que as nossas almas sejam governadas somente por esta, e não por aquela.